Contratar um novo colaborador parece às vezes uma tarefa simples, né? E às vezes o empresário, não, vamos lá, eu vou fazer a entrevista. Porém, uma escolha equivocada pode gerar prejuízos gigantescos na área financeira, na área da produtividade do seu negócio e impactar o clima da empresa. Uma laranja podre às vezes acaba com uma equipe inteira, destrói empresas. Existem inúmeros casos. Mas aí como que a gente encontra, né, um profissional certo, no tempo certo que a gente precisa, com o perfil ideal para aquela vaga específica? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou achar essa pessoa ideal para essa vaga que eu preciso? Por isso que eu estou aqui com vocês agora, porque eu trouxe uma pessoa que vai falar sobre isso. Ela é especialista em recursos humanos, ela trabalha com gestão de pessoas, ela encontra a pessoa certa para o lugar certo, que é a Adriana Calassi, que aniversariou ontem, fez aniversário, canceriana. Prazer, Sim. parabéns para você, viu? Obrigada, Cláudio. Que alegria estar Obrigada. contigo aqui nesse momento, um dia depois do seu aniversário, Sim. com a Calassi RH com quantos anos? Já tem 20 anos. 20 anos de história. Aí você fala, 20 É, anos de história, ela sabe muito o que ela está fazendo. só de Calace, né? Fora a tua bagagem anterior. Anteriormente, sim, sempre RH. É, uma consultoria especializada nessa parte, ela reduz muitos erros, né? E ela torna esse processo de contratação muito mais eficiente. É como se fosse dar água para o vinho mesmo. Porque o empresário, ele tem boa vontade. Sim, Ninguém quer fazer besteira na empresa, né, Adriana? claro. Ele quer encontrar uma boa pessoa. Só que ele não tem as técnicas, ele não tem a experiência. Você viu muita gente errando. Com isso você pega para você até ter essa assertividade. Então, quando a gente tem o seu trabalho, muda muito, né, ali na hora, Sim, né? sim. É porque, na verdade, aquilo que você falou, o empresário, né, o empregador, ele quer economizar e, ao mesmo tempo, ele acha que ele vai conseguir trazer esse profissional. Mas aí é que está o grande erro, né? Porque ele trazendo, contratando da forma que ele consegue, ele tem um custo muito mais alto, né, em fazer uma contratação errada, né? Uhum. Então, assim, primeiro, por que trazer uma consultoria, né? Primeiro, porque tira o foco dele no processo seletivo. Ele tem uma outra prioridade, que é a gestão do negócio dele, Tá. né? Então, ele não vai ficar parando para fazer a busca de currículos, né? De fazer entrevista. Tudo isso demanda tempo. E se você colocar na ponta do lápis, dinheiro, porque é um tempo que ele Sim. está empreendendo ali, né? Segundo, a consultoria, ela tem aí uma condição de trazer maiores talentos, né? Por quê? Porque ela tem plataformas, networking, ela tem um banco de dados atualizado, e aí ela também faz o hunting. Então, assim, ela tem esse é o foco da consultoria, né? Não do empresário. E, claro, né, tem ferramentas para avaliar aqueles profissionais, né? A empresa às vezes também faz isso, mas não de uma forma tão profissional. Então, a consultoria, ela consegue entender se aquele profissional tem a cultura da empresa, se ele tem as competências que aquela posição O exige, perfil para aquela o vaga, né? perfil, tecnicamente também se ele conhece, enfim. E aí, claro, né, a consultoria, ela consegue mostrar para esse empresário como está o mercado, né? Como está o salário desses profissionais que muitas vezes ele não sabe, né? Ele tem claro, tem lá a verba, né, o budget dele, e aí ele quer uma pessoa, como a gente falou da outra vez, né? Eu brinco que ele quer contratar um Batman, mas quer pagar o salário de um Robin, né? Porque É verdade. E é bem comum, né? É né? muito comum. Então, a consultoria, ela consegue mostrar como está esse profissional no mercado. Olha, o salário que você está querendo pagar para esse nível de exigência não existe, né? E aí, quando você faz uma contratação equivocada, né? Ou seja, eu trouxe uma pessoa que foi indicada. O primo, né? Eu tenho um primo que vai poder. Começa tudo errado, né? Você já tem um custo no próprio processo de seleção, que é você perder o tempo das pessoas ali fazendo as entrevistas com a pessoa, gastando tempo, aí vem, admite, né? Contrata. Você tem o custo de um exame médico, do treinamento, onboarding, pessoas que capacitam. E aí a pessoa ela começa a ter uma queda na produtividade. Por quê? Porque ela não está inserida no lugar certo.
Com essa queda, começa aí os problemas. Ela não produz, ela não atua, né, com os processos. Aí vem aquele efeito novamente. E aí interfere, inclusive, na equipe. Sim. Por quê? Porque sempre tem o colega lá que vai ter que trabalhar mais porque ele não está entregando. E aí ele trabalha, acumula função. Fica estressado. Fica estressado. Tem a rotatividade, né? Tem a falta do engajamento na equipe. Aí é um problema que isso acontece muito nas empresas. E, por fim, a demissão. Porque aí você vai ter que demitir, e aí é um gasto com a rescisão, e às vezes a pessoa até processa a empresa. Sim. Então, se você colocar cada fase dessa, o tanto que você gastou, você pensa e você contrata uma consultoria para ela minimizar. Eu não estou falando, lógico, que isso não possa acontecer numa avaliação, né? Mas ela minimiza, ela reduz. Por quê? Porque ela tem ferramentas para fazer a avaliação e a contratação certa desse profissional. Você trabalha com o DISC? Sim. Explica o que é o DISC para o nosso público e fala sobre a importância dele. O DISC é um relatório comportamental, né, onde ele tem lá as características, né, que são já que existem em todos os profissionais. Perfis, né? Sim, que é dominância, influência, né, estabilidade, conformidade. Tá. E claro, é que assim, é complicado porque você tem que alinhar, às vezes, o perfil daquele profissional, o perfil comercial, por exemplo, você espera que ele tenha dominância maior, que é aquela pessoa que é mais agressiva comercialmente, que ele vai mais atrás de resultados, e aí você começa a linkar com outras características que existem no teste. Mas você tem que entender primeiro o que a posição, o que a função está exigindo para você, porque não tem certo e errado. Ele pode ser, por exemplo, um influenciador, uma pessoa muito comunicativa, né? E aí vai para uma outra posição, não necessariamente um comercial. O ideal é que ele tenha aí os dois, né, mais próximos. E ajuda bastante a fazer esses testes, né? Ajuda porque você... Claro que a entrevista é onde você tira aí a essência da pessoa, né, as competências e tal. O teste, ele ajuda a complementar, né? Porque eu acho assim, nem você só usar o teste e nem só a entrevista. Tudo é um complemento, né? Então, o DISC ou qualquer outra ferramenta que te auxilie a entender um pouco mais o perfil daquela pessoa, ele ajuda demais. Eu queria aproveitar agora para você explicar o teu trabalho da Calace, para quem estiver assistindo a gente agora, se alguém às vezes está procurando aumentar a sua equipe, uma troca importante de funcionários. Você trabalha com empresas de diversos tamanhos, desde um pequeno negócio até uma empresa grande, multinacional, enfim, você atende tudo isso. Como funciona? É o primeiro contato deles com você? O que você vai fazer para a pessoa conseguir entender? Sim. Bom, primeiro contato, ou quando a gente busca, ou a próprio cliente, né, nos aciona por indicação, ou por entender, né, que a gente, graças a Deus, a gente tem sempre muita indicação, né, que hoje é isso que é importante. A gente entende o que ele precisa, né? Ele fala, eu estou com uma posição aqui que está complicada, né? Sei lá. São posições que a gente atua de todos os setores, todas as áreas, marketing, vendas, financeiro. Então eu entendo qual é a posição que ele tem. E aí, claro, a gente encaminha aí uma proposta comercial, né, para ele, e ele dando o aceite, a gente faz um alinhamento. Que é entender o que ele precisa realmente. Porque é aquilo que eu falei uma vez, às vezes ele nem é aquilo que ele precisa, né, para aquela posição. Então a gente senta e vamos discutir qual é o perfil que ele precisa para aquela vaga. E aí a gente começa, deu ok, a gente vai fazer a busca desses profissionais, fazer todas as entrevistas, avaliações, e aí a gente entrega para ele aí um relatório completo, tanto falando das competências técnicas quanto comportamentais. E o fit cultural, né? Porque é importante entender como que é a cultura da empresa, que não é só a descrição de cargo, o que aquela pessoa vai fazer, mas por trás como que é a empresa, porque isso é muito mais importante hoje. E aí a gente entrega esses profissionais,
A gente faz aí um acompanhamento de um período para entender como que está indo, né, a performance deles lá, né, na posição. E sempre muito próximo do cliente, né, para ver se aquilo realmente está fazendo sentido, né, para ele. E você faz isso de forma primorosa, você, seu esposo, enfim, o grupo todo, a empresa, porque tem que gostar, né, Adriana, de pessoas, tem que gostar de conexão, de resolver problema, né? Porque é o dia inteiro. É o dia inteiro. Eu falo que hoje o processo de seleção são para os fortes, porque É um desafio. você começa de manhã assim, ai, a pessoa declinou, ai, mudou aqui, ai, não sei o quê. Então você precisa gostar, você precisa acreditar naquilo, né? E entender que o teu cliente, ele sempre está buscando o melhor, né? E só que não só o cliente, você hoje olha muito a pessoa que também está buscando. Então, esse meio termo aí que é o desafio que a gente gosta. E a gente consegue. Consegue. Muito obrigado pela tua presença, pelo conteúdo que você trouxe. E olha, falamos com você, empresário, que precisa resolver a sua equipe, muitas questões. A gente sempre bate nessa tecla porque é importante. Ninguém abre negócio para fracassar. As pessoas querem prosperar e crescer. E não adianta abraçar o mundo e centralizar as coisas com uma pessoa só. A gente precisa ter pessoas de confiança. E a Calassi, ela entra realmente para somar nessa questão de pessoas, de encontrar a pessoa certa no lugar certo. Eu acho que é uma chance que você nem vai dar para a Calassi, é para você mesmo. Para você acreditar no seu negócio, investir, que não é algo também caro, é algo que o retorno que você vai ter em cima disso, né? É muito menor do que o custo de você fazer uma contratação errada. Porque aí só de você perder o tempo ali, né? Sem contar a rescisão, se eu vir um processo, um outro colaborador que sai, que contamina, aí já não dá nem para contar num papel. Aí já vira algo surreal. Por isso que é importante a gente pensar nisso sempre. Tá bom, gente? Obrigado mais uma vez. Parabéns pelo seu trabalho e conte conosco sempre. Obrigada, tá bom? Viu? É isso aí, a gente continua com o nosso programa. Eu volto daqui a pouco.